Alô, pessoal, tudo bem? Vocês conhecem a história da grande rainha persa que salvou politicamente o povo judeu de ser exterminado? Você conhece essa história? É uma história fantástica. Merecia um filme de Hollywood sujeito a ganhar Oscar. É uma história cheia de dramas, tramas, cheia de aventura, que parece até um filme, mas foi real. Tão real que o povo judeu hoje tem uma grande festa que eu vou falar no final deste vídeo. Que festa é essa? Para comemorar esse momento da história que o povo judeu foi salvo lá no Império Persa por uma rainha persa. Se você não conhece essa história, vem comigo. Nós estamos no 10º episódio do programa O Sagrado no Profano. Venha comigo conhecer a história da rainha persa chamada Esther. Eu sou Dione Caruso, sou teólogo e abri esse canal para debatermos, aprendermos sobre política e religião. Para nós entendermos a política e a religião no mundo atual, precisamos conhecer a história para entendermos como chegamos à atual realidade. Porque, infelizmente, a humanidade vai de mal a pior. E política e religião é que definem os rumos da sociedade, portanto, os rumos da nossa vida. Então nós precisamos conhecer, entender e participar. Por isso eu abri esse canal. Te convido, vem comigo, se inscreve, dá o seu like, acione o sininho, compartilhe para debatermos política e religião. Eu vou contar em 2 episódios a história fantástica da rainha Esther. Uma história que todos precisam conhecer. O povo judeu conhece de cor e salteado, até porque eles têm uma grande festa que comemora o grande livramento, a grande salvação que houve para o povo judeu no Império Persa no tempo da rainha Esther. Mas se você não conhece, vem comigo. Vamos até o final. Não perca nenhum lance. Parece até um filme de Hollywood, mas é a pura realidade. No final do 2º episódio, eu vou contar a festa que foi instituída e que até hoje é uma das maiores festas judaicas, graças a esse grande evento, a este grande acontecimento lá no Império Persa. Primeiro, vamos entender o contexto da história. Nós estamos na Pérsia. A Pérsia foi o 2º império que dominou a humanidade. Segundo império. O primeiro, vocês já devem saber, eu já falei em episódios anteriores, foi o Império Babilônico. O Império Babilônico dominou o mundo por alguns séculos. A Babilônia ficava mais ou menos onde hoje é o Iraque. E o Império Medo-Persa ficava onde hoje é o Irã. E aí o Império Babilônico foi perdendo a força, o Império Persa cresceu e tomou o poder mundial. Agora, o Império Persa domina o mundo. Era um império muito vasto. Vinha lá da Índia, pelo Oriente Médio, chegava lá na Etiópia, na África, pegava parte da Europa, ou seja, era um império gigante, tinha mais de 100 milhões de habitantes. Desses 100 milhões, tinha 3 milhões de judeus. Aí você pergunta, como é que os judeus foram parar no meio do Império Persa? Porque lá no Império Babilônico, quando Nabucodonosor II, o segundo, invadiu a Palestina, onde hoje é a Palestina, a Judéia, levou todos os judeus escravos. Quando o Império Persa vence a Babilônia e assume o poder mundial, lá estava o povo judeu, que passou a viver dentro do Império Persa como um povo subjugado, como um povo inferior. Então tinha 3 milhões de judeus no meio dos persas. Muito bem, o grande imperador, o grande rei que dominava a Pérsia nessa época da rainha Esther foi Assuero. O nome dele persa era Xerxes I, mas ele é conhecido na história como Assuero, na história judaica, na própria história da Pérsia, na história das religiões. Assuero era o grande imperador. Ele estava no seu 3º ano de mandato e ele resolveu fazer uma grande assembleia geral em uma das capitais do seu reino. O Império Persa tinha 3 capitais, era um império muito grande, tinha 127 províncias. E ele, na capital chamada Suzã, na cidade de Suzã, tinha uma grande fortaleza que o imperador usava como
moradia no inverno, como palácio de inverno, e ali naquela grande fortaleza de Suzã, ele fez uma assembleia geral com todos os príncipes de todas as províncias e também com todos os generais, todos os maiorais do império estavam ali. E esse grande conclave levou 6 meses, 180 dias. Ali eles faziam planejamentos para o fortalecimento e crescimento do Império Persa. Inclusive, eles planejavam, tinham planos militares para invadir a Grécia, porque a Grécia, naquele momento, já dava sinais que estava crescendo. Nós sabemos pela história que a Grécia vai se tornar o terceiro império mundial, que a Grécia vai vencer os Medo-Persa e vai assumir o poder mundial. Mas naquele momento a Grécia já dava sinais de crescimento. Então eles faziam planos militares para invadir a Grécia. Depois de 180 dias de reuniões, assembleias, para finalizar, Assuero, o rei Assuero, o imperador, resolveu fazer uma festa ali na fortaleza de Suzã, uma festa gigante que durou 7 dias, com muito luxo, muita bebida, muita comida. Ele queria, né, como todo imperador da época, como todo homem poderoso, que normalmente é muito vaidoso, narcisista, mostrar o poderio do seu império, né, a majestade do seu império. Então ele fez uma festa gigante para entrar para a história. E no meio da festa, ele estava ali bêbado, ele resolveu chamar a sua esposa, a rainha Vasti, para mostrar para os seus subordinados que a sua esposa, a rainha Vasti, era a mulher mais bela do reino. Só que ela, que estava reunida com as mulheres desses príncipes, desses generais, desses maiorais, em outro ambiente, ela não obedeceu à ordem do rei. É isso mesmo, não obedeceu. Eu acredito até que ela estava com razão, porque ele queria mostrar ela como um troféu e ela não quis se subjugar a isso. Então ela tinha até razão. Só que aquela situação causou um mal-estar muito grande na festa. Por quê? Porque a ordem do rei não foi obedecida pela própria esposa. E aí começou aquela fofoca, aquele comentário, os príncipes, os generais, a mulher do rei não obedece ele. E que autoridade é essa que ele tem? E ela está reunida com as nossas mulheres esposas. Vai que as nossas esposas resolvem fazer a mesma coisa e não nos obedecer. E causou aquele mal-estar que colocou em xeque a autoridade do rei Assuero. Então ele se viu obrigado, para manter a sua autoridade, fazer um decreto e destituiu Vasti de rainha. Ela não era mais a rainha. Agora o rei ficou sem rainha, recuperou a sua autoridade, porque ele tomou uma providência diante dos seus subordinados, mas ficou sem rainha. Passando um tempo, os líderes do palácio ali, a corte, todos falavam: o senhor precisa de uma rainha, o rei não pode ficar sem uma rainha. Então ele resolveu, preste atenção no que eu vou te falar, resolveu organizar o primeiro Miss Universo, concurso de Miss Universo. Eu costumo dizer que é o primeiro concurso de Miss Universo na história da humanidade. Ele faz uma comissão que vai em todo o império buscar as jovens mais belas de todo o império. E aí houve essa propaganda, né, que o rei Assuero ia escolher uma nova rainha. E no meio dos judeus, do povo judeu, tinha um judeu chamado Mardoqueu. O judeu Mardoqueu, ele tinha uma prima que ele criou desde criança, uma prima mais jovem que era órfã. E ele criou essa prima e ela era muito bela. E ele viu ali uma oportunidade. O nome dela era Radassa, o nome dela de judia. E ela era muito bela, ele escreveu ela no concurso, apresentou ela para a comissão, que viu a beleza dela e levou ela. Como aconteceu o concurso? Para todas as escolhidas tinha o que eu chamo de um dia de princesa. Como é que era? Elas iam para um palácio, eram cuidadas e poderiam escolher todo tipo de joia, porque tinha muitas joias, pulseiras, colares, né, toda a maquiagem, e elas eram preparadas com as roupas, as melhores roupas, as mais luxuosas, para se apresentar diante do rei. Agora tinha um detalhe muito interessante. O combinado era o seguinte: tudo que essas jovens escolhiam
para vestir, seja de joias, de roupa, seria delas. Então elas aproveitaram e botaram o máximo de joias possível, né, as melhores roupas, porque sabia que mesmo que não ganhasse o concurso, elas iam levar aqueles tesouros que elas estavam usando para se apresentar diante do rei. E assim foi passando uma por uma e o rei Assuero não se agradava de nenhuma. Aí chegou a vez de Hadassa, a judia. E aí o que ela fez? Ela, em vez de escolher joias e roupa, ela foi do jeito que ela era. Apenas se banhou, botou uma roupa simples, sem joias, sem pulseira, sem brinco, sem pintura, sem nada. Parecia algo louco, uma loucura. A comissão ali do concurso não entendeu nada, mas foi a escolha que ela fez. E quando ela chegou de forma natural diante do rei, o rei se agradou dela. Porque o rei estava vendo que todas as outras estavam maquiadas demais, ele não conseguia enxergar a verdadeira mulher por trás de tanta maquiagem, de tanto enfeite, de tanta joia. E ela não, ela foi diferente. E aí ela ganhou o concurso e ela foi escolhida para ser a nova rainha do grande império persa. Aí trocaram o nome dela e o nome dela virou Ester, que alguns dizem vem de estrela, mas na verdade os historiadores dizem que vem de uma deusa do persa antiga que chamava Estar, e essa deusa que originou o nome de Ester. E agora Ester se torna a rainha. Mardoqueu, né, acabou virando assim tipo um mordomo dela. Ela escolheu Mardoqueu, seu primo mais velho que criou ela. E Mardoqueu descobriu, ele estava pro lado de fora do palácio, e ele ouviu os comentários, ele começou ouvindo, e aí ele viu que havia uma trama para matar o rei Assuero. E ele foi e contou para a rainha Ester. A rainha foi, avisou os comandantes, prenderam, eram 2 eunucos que estavam fazendo aquele trama e mataram os eunucos. Mas o rei Assuero não ficou sabendo. Grave bem essa história porque lá na frente ela vai ser decisiva. Nesse meio tempo, tinha o primeiro-ministro do Império Persa, o nome dele era Amã. E Amã era um homem muito vaidoso. E Amã baixou um decreto dizendo que todos do palácio tinham que se dobrar diante dele quando ele passasse, porque ele era o primeiro-ministro. Mardoqueu estava trabalhando ali agora no palácio, ele era um mordomo da casa da rainha. E quando Amã passava, Mardoqueu não se dobrava. E aquilo irava muito Amã. Então o que o Amã fez? Amã resolveu baixar um decreto. Ou seja, convenceu o rei Assuero a baixar um decreto. E ele disse: rei Assuero, tem um povo que vive no nosso meio, porque ele descobriu que Mardoqueu era judeu. Tem um povo no nosso meio, judeu, que vem da escravidão lá da Babilônia, e esse povo é perigoso. Nós precisamos eliminar esse povo, porque esse povo está crescendo muito e pode criar uma revolta, um motim dentro do próprio império. Mardoqueu, Assuero, o rei, concordou com o Amã e resolveu fazer um decreto para exterminar, para matar todos os judeus que houvesse no império. E aí teve esse decreto. E aí os judeus estavam todos eles condenados à morte. Assim nós vamos terminando esse primeiro episódio da história de Ester, com esse decreto de morte para todos os judeus que viviam no Império Persa. Como os judeus escaparam? Como Mardoqueu conseguiu reverter a história sobre Amã? Como a rainha Ester participou para salvar o povo judeu? Como no final foi instituída uma das maiores festas judias que existe? Tudo isso você vai saber no segundo episódio. Por isso, continue comigo, que no próximo episódio nós vamos terminar a história da grande rainha persa Ester, que salvou o povo judeu de ser exterminado no Império Medo-Persa. Continue comigo no programa O Sagrado no Profano.